Olá, você está em Per Se no Caminho dos Sonhos, eu sou Clarissa Defranco e a gente está agora fazendo a segunda parte do estudo da alquimia aplicado aos sonhos, né? Aplicado à interpretação de sonhos. Então, você que está aqui nesse vídeo, vai lá no vídeo anterior, que é a primeira parte, alquimia e estudo dos sonhos, introdução, porque é necessário você retomar um pouquinho para compreender alguns processos, tá bom? Então vamos lá, eu falei dos 4 grandes processos, né? Expliquei da prima matéria, da pedra filosofal, e agora a gente vai propriamente para 7 operações, os operácios ou operátios alquímicas, que a psicologia analítica destaca, né? Com relação ao processo de individuação, ou seja, de diferenciação que a gente vai fazendo relativo aos fenômenos e que aparecem nos sonhos. Então, de novo, gente, não tem só esses 7 processos, tá? Tem, por exemplo, tem autores que consideram 12 processos dentro sempre daqueles 4 grandes que eu falei, mas na psicologia analítica a gente destaca 7 principais. E aí vamos tentar entender. A gente tem um primeiro processo que é relativo ao elemento fogo, e se for corresponder a uma função psíquica, seria a intuição, que realmente aparece nos sonhos a partir de fogo. Fogueira, né, roda em torno de uma fogueira, ou alguém cozinhando, e aí tem fogo ali, né, um caldeirão, ou algum lugar que pega fogo, ou uma vela que está ali no cantinho, né, pegando fogo. Então, tudo que envolve esse elemento, que às vezes aparece em atividades cotidianas que a gente nem percebe, né? Estamos cozinhando, tem fogo ali envolvido. Acendemos um cigarro, enfim, um cachimbo, um charuto, sei lá, tem fogo envolvido. E aí, tudo que envolve esse elemento e aparecendo no sonho, a gente está relacionado a essa fase que é calcinante. A gente trabalha ela como primeira, mas não tem uma ordem linear. Né, esses processos dentro da gente, da nossa psique, não são lineares, não são assim certinhos. Pode acontecer de você estar relativo a um fenômeno, você está num começo de um processo e em outro está lá, né, no final. Não tem uma lógica sequencial, tá? Aqui é didático o que a gente está apresentando. De todo modo, se a gente pensar num fenômeno específico, por exemplo, uma separação, tá? Um relacionamento e que gerou muita mágoa, muita raiva. O que acontece em calcinátil? Calcinátil é uma fase que indica que a gente precisa sair de uma posição de vítima, a gente está identificado, em geral o ego está identificado com os desejos frustrados, que é aquilo que não deu certo na nossa história, com aquilo que a gente quis muito e não teve da vida, né? Uma história que machucou a gente, que não honrou, que humilhou a gente. E aí a gente tá ali com raiva. Raiva tem a ver com fogo, né? Fogo é um elemento super complexo, o simbolismo dele envolve raiva, ira, destruição e também paixão, desejo. Fogo é uma analogia para o conhecimento, né? Quando Prometeu rouba o fogo dos deuses do Olimpo, ele está, na verdade, roubando poder, roubando conhecimento, né? E querendo horizontalizar isso para a humanidade, né? Não é só os deuses, não é só o Olimpo que vai ter aquilo que é bom, né? A gente também. O fogo, ele propiciou para a humanidade muitas coisas. Propiciou cozinhar, propiciou se aquecer, propiciou iluminar ambientes, propiciou afugentar animais. Assim, o fogo é muito importante, né? Ele também participa de processos, né? Como a gente tem a cerâmica, né? A cerâmica tem que ir no forno, então precisa do fogo. Participa de muitos importantes processos. Então, assim, o fogo é um elemento muito vital. E a gente costuma falar, né? Quando as relações estão meio mornas, então a gente fala, tá faltando fogo. Então, fogo é desejo. E aí, na psicologia analítica, quando a gente sonha com fogo, a gente está muito identificado com esses desejos, né? Que o ego tá cheio, né? Dessa questão de se colocar no mundo, né? Ter seu lugar de reconhecimento. E aí a gente tem essa perspectiva desse ego identificado com esses desejos que não deram certo. Então, um ego muito raivoso,
muito frustrado, com raiva da vida, né? E aí tá associada a esses instintos, né? A gente fala de um ego e sombra que estão identificados ali, a sombra trazendo esse monte de desejos não satisfeitos, né? E o ego frustrado, raivoso, amargurado com a vida. Calcinato, gente, se a gente pensar num processo, sei lá, tem lá um caldeirãozinho, você bota um papel, um negócio lá e queima. O que acontece? Vira cinza. Em termos psicológicos, é justamente queimar essas identificações do ego para desinflar esse ego, né? Porque esse ego ele tem que aceitar, ele tem que passar para aceitação. É isso, a história foi uma merda mesmo, lide com isso, abaixa a bola, sabe? É uma merda para todo mundo, aqui você perdeu, né? Aqui não foi bem não. E aí é essa hora de tipo baixar esse ego. Só que esse processo não é simples. Sair de um discurso de vítima, de que a vida me feriu, de que a vida me machucou, é um puta processo difícil, né? Então, calcinatio, a gente costuma dizer que tá em nigredo ainda, né? Porque é aquele elemento em que a gente está muito identificado com o sofrimento, com a raiva, com a frustração, com aquilo que deu errado mesmo. Então a gente está em nigredo, mas o processo ele tá fazendo uma transição para albedo, né? Vai levar a gente para albedo quando a gente conseguir finalizá-lo, mas ele ainda pertence a nigredo, porque a gente ainda tá ali precisando fazer esse monte de transformações, né? Então ele vem para purificar, né? Mas ainda é aquele processo que está ali identificado com a raiva. Então é isso, esse é um primeiro processo ligado ao estado de nigredo, e quando a pessoa vem em terapia, muitas vezes ela tá assim, é bem comum que a pessoa esteja com esse tipo de discurso, repetindo discursos de vítima, né? E às vezes a gente precisa tirar ela dessa perspectiva de que ela é tão especial assim, porque somos todos especiais e somos todos comuns, né? A gente padece de dores e sofrimentos, cada pessoa em uma situação, em temas específicos, mas é isso, a gente não tem tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, uma pessoa, por exemplo, a gente tá falando de uma pessoa que tem um relacionamento, né, tá com raiva, sei lá, do ex, da ex, foi traído, e tá ali raivosa, destilando aquela raiva, e culpando, geralmente nessa fase a gente culpa muito a outra pessoa, a Deus, enfim, a gente não recolhe pra gente. Então, calcinatio é essa transformação, porque o fogo ele transmuta. Então, tem que transmutar esse discurso, esse estado de consciência que tá em nigredo, tem que sair daí. Então, calcinatio é para tirar a pessoa desse estado identificado com a vítima. Beleza, aí a gente tem uma outra etapa, que é a etapa de dissolução, né, que é solútil. Solútil está ligado ao elemento água, então nos sonhos aparece quando a gente, mar, aquelas ondas que invadem, ou a gente está se afogando, né, mar, rio, cachoeira, qualquer situação que envolve água, às vezes uma torneira vazando, né, a gente está bebendo água no sonho, ou tem um laguinho no meio do não sei o quê, enfim, água, né, nas suas diversas manifestações, a gente tem que atravessar um rio, tudo isso é solútil. Solútil, gente, está ligada a quando a gente precisa dissolver mágoas. Claro, se a gente pensar numa ordem cronológica, né, que é o que eu falei, a gente não necessariamente segue a ordem das etapas, né, mas se a gente pensar que lá em calcinatio a gente estava com raiva, culpando os outros, aqui em solútil a gente está magoado, é mágoa que é a palavra, e a gente já está em albedo, porque é um momento de dissolver essas mágoas, então chorar, deixar ir as dores no grande fluxo da vida, porque a água tem a ver com esse fluxo emocional, né? Uma imagem importante para solútil
é quando a gente tem um copo d'água e a gente joga um sal de frutas, Eno, sei lá, enfim. E aí vai fazer até que dissolve, não é mais água, não é mais aquele comprimidinho, é uma outra coisa que tá ali, né? Já misturou. E Solútil faz isso mesmo, dissolve aquele conteúdo duro, endurecido, né? Da mágoa, aquele conteúdo que tá ali preso, dissolve, permite que isso se transforme em algo mais fluido para fluir pelo grande rio da vida e aí buscar outros caminhos de elaboração, né? Outros caminhos de encontro. Gente, uma coisa muito típica de Solútil é que, por exemplo, quando a gente lida com pessoas enlutadas, que perderam alguém importante, a pessoa costuma falar pra gente assim: olha, eu não posso deixar essa dor ir, porque se a dor for embora, se eu parar de chorar, é a última coisa que me conecta com a pessoa, né? Com a pessoa que foi, com a pessoa que faleceu. Ela vai embora também. A pessoa tem medo de largar a dor. Então, o Solútil é uma imagem que a pessoa tem que largar, tem que deixar ir e tem que se misturar. É uma fase de indiferenciação. Em Calcinatio, a gente vai se diferenciar, né? Em Calcinatio Fogo, a gente transforma aquilo tudo em cinzas para começar a se diferenciar. Em Solútil, a gente dissolve, vira uma coisa só, mistura tudo. É um momento de se misturar no todo, misturar as minhas dores, as minhas mágoas, as minhas lágrimas com as dores da humanidade, né? Saber que dói em mim, sim, mas dói em outras pessoas já passaram por isso também, é possível sobreviver a essa dor. Então, assim, tem todo Solútil tem toda uma linha de compreensão de que, assim, a gente precisa soltar aquela mágoa, né? Que aquilo é tão nosso, tão característico, gente, é tão difícil soltar uma dor. Tem um poema, acho que é do Leminski, que ele fala... o homem com uma dor, o homem no sentido de ser humano, né, que já é um começo ruim, né, mas o homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se chegasse atrasado, eu não lembro muito bem, né, tô aqui declamando sem lembrar, mas ela ainda fala em algum momento assim: não me toques nessa dor, ela é tudo que me resta, sofrer vai ser minha última obra. Essa ideia do tipo, a gente com uma dor, a gente fica mais profundo, a gente fica, né, aquela coisa de que a nossa história tem um sentido, tem um valor. Gente, eu sei o que é isso, eu chorei por 18 anos na minha vida e não conseguia largar a dor, não conseguia. Aquela dor acaba caracterizando a gente, a nossa identidade, quem a gente é, e a gente não larga. Não larga. Então é um negócio assim que é muito difícil, não são processos simples. Aqui a gente já está em albedo, está começando a dissolver e a purificar, né? Ali já está purificando mesmo, você já está em um estado mental que está começando a ter mais clareza, né? Você chora para limpar. Calcinatio ainda é trash, você ainda está em negredo lá. Solútil é mais leve, quer dizer, leve, gente, nada disso é leve, né? Você tá chorando ali por uma dor muito profunda, que te magoou muito, então não é leve, tá? Mas você tá começando a ter mais clareza do que você precisa fazer. Uma parte sua quer fazer aquilo, a outra ainda resiste. Mas é isso, né? Você ainda tá ali, Calcinatio não, você tá tão identificado com aquelas raivas e frustrações que você não quer colaborar, você não quer. Em Solútil, uma parte sua já tá querendo ceder, sabe? Tá chorando pra dissolver, pra ir embora, tá bom, vai, não deu certo mesmo, já foi, era o que tinha que ser. Às vezes uma mágoa, sei lá, de relação, né, relacionamentos, é essa hora que você joga a toalha, sabe? Você fala, é isso, né, é isso, foi o que deu, e chora, e chora, e chora. Então, Solútil é uma fase dura, sim, tá em albedo, né, que é essa purificação e esse processo de construção de uma maior clareza mental sobre os processos,
Mas é isso, é necessário para dissolver essas mágoas, deixar fluir, né? A gente aceitar o fluxo da vida, deixar ir. E se misturar um pouco, sabe? Gente como a gente, todo mundo sofre mesmo. Sabe esses grupos de autoajuda que a gente vê que a minha dor corresponde parcialmente à dor de outras pessoas? Então, assim, todo mundo tá aqui nessa, né, na Terra, a gente tá tudo ferrado mesmo. Tudo bem, umas pessoas estão muito mais ferradas que outras, sem dúvida nenhuma, né? Vulnerabilidades sociais, econômicas, violências de toda ordem. Claro que algumas pessoas estão muito mais vulneráveis, né? Mas vulnerabilidades humanas que caracterizam o nosso psiquismo, todo mundo tem, né? Dores, sofrimentos, mágoas. Então é isso, solútil é esse deixar ir, tá? Bom, a gente tem um terceiro processo que está relacionado à função pensamento. Eu esqueci de falar, função pensamento não, gente. A função anterior da solútil, a água, é ligada à função sentimento, tá? Agora a gente tem um terceiro processo que seria coagulatio, que está ligado à função sensação, que é do mundo concreto, né? Os 5 sentidos. Coagulatio é você começar a caminhar para afirmar o seu desejo. A gente começa a estar em citrinas aqui. Tem gente que considera ainda albedo, né? Ainda clareza e tal, né? Purificação. No meu entendimento, coagulatio já é citrinas, porque é um processo que você começa a produzir, a colocar para fora o seu desejo novo, né? Olha, o que eu quero então? Aconteceu essa merda toda na minha vida. O que eu quero a partir de agora? O que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né? Então, coagulatio é esse momento. Eu gosto daquela imagem do oleiro, sabe? Aquela imagem de um artesão que fica ali na cerâmica, aquele negócio rodando e a pessoa moldando um vaso. Esse vaso pode ser mais comprido, gordinho, meio não muito simétrico. Enfim, depois ele vai ter desenhos, se você fizer, mas ele precisa da nossa mãozinha lá moldando o tempo todo, porque se a gente tira a mão, ele faz... Então eu costumo falar que coagulatio dá trabalho, né? É elemento terra, dá trabalho sim, é uma coisa que a gente precisa de dedicação para construir uma nova identidade para nós depois daquele monte de dor, né? A gente precisa construir um caminho. Então, é um processo trabalhoso, exigente, que envolve nosso esforço, nosso envolvimento constante. E aparece nos sonhos como? Tudo que é construção, pedra, né, bloco de concreto, também lama, barro, são figuras muito relacionadas a coagulatio. Lodo, lama, barro, tem aquele também piche. Todas essas coisas, sabe, que elas estão num estado que não é mais água, né, e ainda também não é tão concretão, mas podem se tornar, ao secar, né, a lama se torna um barro que ganha forma. E a gente costuma associar barro a mito de criação, né, a gente fala que o Adão veio do barro, a gente tem também mitos de criação indígenas que falam do barro como um elemento de criação. Então, assim, essa imagem do barro, ela é interessante porque é um processo de construção para materializar um desejo. E aí o coagulatio a gente precisa saber o que quer. Precisa saber o que quer numa nova fase. Olha, já deu tudo errado. Tá bom. O que faz com isso? O que você quer a partir de agora? Como você vai se organizar a partir de agora? Construir do zero, construir devagarzinho, né? E aí coagulatio tem essa coisa assim... tem que saber o que quer, né? Então é um momento que depois aquela dor toda, você vai ter que olhar e falar, bom, o que eu faço com isso? Mas você tem que também poder afirmar isso, ou seja, expressar isso, materializar, não deixar que outras pessoas te coloquem, passem por cima do seu desejo ali, né? É um momento afirmativo, é um momento, na minha opinião, de citrinas mesmo, né? Que a gente tá podendo expressar a nossa criação, mas é um começo de citrinas, né? Tá entre albedo e citrinas, porque
é isso, né? Você tá ali com mais clareza, quase materializando o seu desejo, né? Citrina já é a materialização. Então tá numa transição entre albedo e citrinas, tá? Bom, gente, a gente tá dando 20 minutos já, eu falo pra caramba. E aí, vamos seguir a sequência do vídeo. No próximo vídeo eu vou falar das 4 últimas fases, né, que ainda falta: sublimatio, como que ela vai aparecer nos sonhos, o que ela significa, mortificatio, que já não está mais relacionada a elementos, né, como fogo, terra, ar e água, mas está relacionada a processos específicos também: mortificatio, separatio e coniunctio, tá? Então fique aí para assistir a terceira parte da nossa sériezinha sobre alquimia e estudos dos sonhos. Obrigada, até mais. Tchau!